vida. Aqui nós temos a divisão da África Islâmica e a África Subsaariana. A África Islâmica, ela está aqui em destaque, está em rosinha aqui, é localizado na porção norte desse continente, a África Islâmica. Ela foi colonizada entre o século 17 e 18 por povos árabes. Em virtude dessa colonização, a região adota atualmente em sua maioria a língua árabe e aproximadamente 88% de sua população pratica o islamismo. Em razão dos laços históricos comuns aos povos árabes e comuns aos países árabes, da predominância da população branca e da forte presença islâmica na região, muitos estudos agrupam os países da África Islâmica à região do Oriente Médio, né? Está bem próxima aqui ao Oriente Médio. E a África Subsaariana está aqui em destaque em amarelo, compreende a porção do continente localizada ao sul do deserto do Saara, onde está a maior parte dos países africanos com população predominantemente negra. Ao contrário da África Islâmica, a África Subsaariana apresenta grande heterogeneidade étnica, religiosa e linguística. Agora nós vamos estudar a África Central, que abrange os territórios dos seguintes países: República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Jade, Camarões e República do Congo. Essa região limita-se com o Oceano Atlântico a oeste e regiões montanhosas a leste. É atravessada por diversos rios, apresenta altas temperaturas, umidade do ar elevada, predominância de clima tropical e das savanas. A África Meridional abrange o território dos seguintes países: África do Sul, Lesoto, Camarões, Botsuana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue. Essa região característica pela presença de planaltos, climas tropicais, desértico e mediterrâneo. A vegetação dessa região é savana, estepes e florestas, e é muito rica em ouro, cobre, crômio, e pratica agricultura de cana-de-açúcar, café e fumo. A África Setentrional abrange os territórios dos seguintes países: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Tunísia, sendo a maior região do continente em termos de área. A população distribui-se de forma heterogênea pela área, concentrando-se nas porções de maior umidade. África agora setentrional, nessa região também chamada norte da África, há uma grande concentração de minérios voltados para o mercado de exportação, ao passo que a agropecuária é pouco desenvolvida devido às suas condições naturais. Apenas no vale do rio Nilo é que a agricultura desenvolve-se devido à grande fertilidade do solo e à cheia do rio.
África Ocidental abrange os territórios dos seguintes países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Togo. Localiza-se entre o deserto do Saara e o Golfo da Guiana. África Ocidental. A África Ocidental, característica pela predominância de clima equatorial, vegetação representada pelas savanas e floresta. A população concentra especialmente nas regiões ao sul, pois no Saara as condições geográficas não são atrativos populacionais. Nessa área, a agricultura é uma atividade econômica praticada em destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, cacau e banana. A África Oriental agora, tá? Abrange os territórios Burundi, Djibouti, Eritreia e Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilhas de Madagascar, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. Localiza-se entre a região da Bacia Hidrográfica do Congo e o Oceano Índico. A África Oriental caracteriza-se pela presença de formações montanhosas, vulcões e lagos. O clima predominante é o tropical e a vegetação é dos tipos equatorial, savana e estepes. E tem áreas. África Oriental. A economia da região, ela é baseada na agricultura, cultivo do café, algodão, voltado ao mercado de exportação. Essa região apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e diversos problemas sociais. Nós iremos falar agora um pouquinho da população e idiomas do continente africano. Vivem no continente africano mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, e apesar do alto contingente, a África apresenta distribuição desigual da população devido às condições geográficas que desfavorecem a ocupação das áreas africanas, como por exemplo aí o deserto do Saara. Aqui nós temos imagens da população africana subsaariana. Aqui nós podemos ter em destaque a cultura da população africana. Vamos falar agora um pouquinho da culinária e da cultura africana também. Região onde nós estamos aqui em destaque é a África subsaariana. A refeição típica da África é um guisado de vegetais, por vezes reforçado com uma pequena quantidade de peixe ou carne seca, mas na maior parte das vezes a proteína é essencialmente vegetal. É comum em várias regiões usar amendoim moído como base do caril. E o feijão, que existe em grandes números de variedades locais, também é importante para proteínas da região aí de população e idiomas do continente africano. O continente africano convive com uma grande quantidade de problemas de ordem social. Muitos países, infelizmente, apresentam baixos índices de desenvolvimento humano
Grande parte da população de alguns países convive com baixa qualidade de vida, fome, miséria, e as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. Entre os problemas mais graves sociais que atinge a população africana, a falta de alimento é o pior. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma alimentação adequada significa consumir a quantidade mínima de calorias necessárias para manter uma vida saudável, que é 2.500 quilocalorias por dia. Milhões de pessoas no mundo vivem em condições de carência alimentar, ou seja, não ingerem a quantidade mínima de calorias recomendada pela OMS. De acordo com o mapa que a Pro está aqui em destaque, olhando, a maior parte dessas pessoas vive na África e na Ásia. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, atualmente na África, a carência alimentar leva cerca de 257 milhões de pessoas à desnutrição. O que é desnutrição? Condição de uma pessoa que continuamente não ingere os nutrientes mínimos necessários para a manutenção de uma vida saudável. É provável que a causa da má alimentação, tanto na África como em outras regiões do planeta, não seja a falta de alimento em comparação com o elevado crescimento da população do planeta. A produção mundial de grãos atualmente seria suficiente para alimentar toda a população mundial. A principal responsável pela carência alimentar mundial, até mesmo na África, é a falta de recursos financeiros de grande parte da população para adquirir alimentos, além da má distribuição da produção agrícola. Entretanto, nesse continente, a produtividade da agropecuária é baixa e as condições climáticas, como a seca, que atinge várias partes da África, compreende a produção de alimentos. Nesses lugares, praticamente não são utilizadas técnicas de plantio nem gêneros adaptados à escassez de água. Além disso, outro agravante da fome na África são as condições internas existentes em alguns países, onde determinados grupos interceptam ou proíbem a distribuição de alimentos como estratégia para enfraquecer os inimigos. A ONU reúne periodicamente governantes de vários países do mundo com a finalidade de desenvolver programas voltados à erradicação da fome nos países pobres, como distribuição de alimentos e apoio à agricultura familiar. Muitos países africanos participam desse tipo de programa em combate à fome do continente aí africano. Há uma grande diversidade cultural no continente africano, o qual possui várias etnias, tradições, religiões e língua. Além das milhares de línguas africanas, falam-se as línguas trazidas pelos colonizadores, como francês, inglês e português. Essa última é falada por 5 países: Cabo Verde,
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Recentemente, Guiné Equatorial também adotou o idioma. Essa imagem da África, a Pro colocou aqui para vocês observarem a necessidade de uma infraestrutura adequada, a necessidade de melhoria nas áreas urbanas do continente africano. Aqui também podemos observar a necessidade de melhorias na área habitacional. Lagos, a capital da Nigéria, deve ultrapassar o Cairo como a maior área urbana da África até 2015. Essa imagem aqui a Pro colocou para vocês observarem a aglomeração urbana, a quantidade de pessoas que vivem na capital da Nigéria, Lagos. Urbanização na África, a necessidade de infraestrutura no continente africano, planejamento urbano no continente africano. Aqui nós temos mais uma imagem da necessidade de infraestrutura do continente africano. Nós podemos destacar que a população africana enfrenta sérios problemas decorrentes do grande número de conflitos armados na região, da pobreza, da exploração do trabalho infantil, do aumento das epidemias do continente africano. Os 10 países que ocupam os últimos lugares no Índice de Desenvolvimento Humano Mundial, IDH, situam-se na África subsaariana, Guiné, República Centro-Africana, Serra Leoa, Burkina Faso, Libéria, Chad, Moçambique, Buriti, Níger e República Democrática do Congo. Os indicadores socioeconômicos do continente africano revelam condições de subdesenvolvimento, embora o número de crianças que recebem educação primária na África tenha aumentado entre 99 e 2009, a escolarização registrou aumento de 18 pontos percentuais no norte do continente, segundo dados do relatório do Centro Regional de Informação das Nações Unidas. Quase 31 milhões de crianças que vivem na África subsaariana não vão à escola. Ainda de acordo com esse relatório, em metade dos países da África subsaariana, pelo menos uma em cada 4 crianças com idade de frequentar o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, não o estava fazendo em 2008. Outro dado preocupante refere-se ao abandono da escola antes de concluir o último ano do ciclo, pois na África subsaariana, mais de 30% dos alunos deixam a escola antes do ensino fundamental 1. Vamos falar agora um pouquinho da economia da África. Índices econômicos de desenvolvimento humano apontam que o continente africano é o mais pobre entre os continentes e muitos países são considerados subdesenvolvidos. A economia africana é baseada principalmente no setor primário, extrativismo e agropecuária. O continente é rico em minerais como ouro e diamante.
Em alguns países também são encontrados petróleo e gás natural. A exploração de recursos naturais é feita pelos europeus e também pelos norte-americanos, o que impede o desenvolvimento do país com base em suas próprias riquezas. O extrativismo animal e vegetal também destaca-se, já no que tange a agropecuária, a agricultura realizada em alguns lugares é para subsistência e em outros para fim comercial. Os principais cultivos para subsistência são mandioca, milho, inhame e sorgo. Já dos cultivos voltados para o mercado externo, destacam-se algodão, cacau, café, amendoim. Em relação à pecuária, a criação de gado ganha destaque em diversas áreas e também a criação de ovelha é comum no continente africano. Vamos finalizando. O continente africano relacionado à população, economia, as características das divisões, geograficamente falando, do continente africano. Mas para finalizar essa aula, eu gostaria também de destacar a questão da migração do continente africano, refugiados e doenças, drama do continente africano. Existem no mundo milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de seu país em decorrência de discriminações, intolerância étnica, religiosas, culturais, políticas. Essas pessoas são classificadas como refugiadas e se veem obrigadas a abandonar sua pátria para salvar a vida. A África detém milhões de refugiados. São homens, mulheres e crianças, idosos que fazem parte desse grupo. A maioria foge dos horrores da guerra, mas há também aqueles que fogem da fome, da miséria e das doenças. A maior parte desse contingente se desloca para campos de refugiados espalhados por todo o continente africano, mas concentrados principalmente em duas áreas: na África Ocidental, onde se encontram pessoas vindas sobretudo de Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim, e na porção centro-oriental do continente, onde muitos são sudaneses. Esses campos acolhem um número de pessoas bem acima de sua capacidade e a esperança de uma vida melhor certamente não é encontrada lá. Os refugiados chegam sem nada, dormem ao relento e não têm o que comer. A fome, a falta d'água, a incidência de doenças e a violência são responsáveis por milhares de mortos nesses campos. Entre as doenças, há algumas que assumem caráter alarmante na África: a malária, a tuberculose e a AIDS. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das mortes causadas pela malária ocorrem na África subsaariana, onde a doença é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade. Uma grande parcela da população é portadora do vírus HIV. A doença, combinada com a pobreza e a falta de informação, tem provocado no continente uma tragédia de grandes proporções.
além de um problema de saúde pública e um problema econômico, pois, em virtude das elevadas taxas de infectados entre pessoas adultas e jovens, a força de trabalho encontra-se bastante comprometida. Segundo dados de 2009 do Programa da ONU sobre a AIDS, UNAIDS, na Suazilândia, cerca de 26% da população entre 15 e 49 anos está contaminada. Em Botsuana, 24,8% e na África do Sul, 17,8%. A AIDS atinge particularmente o continente africano, mas não é uma epidemia que se alastra por todos os continentes. Nós temos aí na África subsaariana, esses dados são de 2010, 22,9 milhões de pessoas vivem com HIV e novas contaminações por HIV, 1,9 milhões de pessoas. Isso é da África subsaariana, tá? Então, nós temos que pensar aqui que, recapitulando aí, qual a diferença entre o norte da África e a África subsaariana do ponto de vista étnico? Foi aquela imagem, né, das pessoas que a Pro colocou para vocês. A África subsaariana localiza-se ao sul do Saara e apresenta maior diversidade étnica, com grandes diferenças culturais entre seus povos. E o norte, nós temos lá a religião islâmica, são os muçulmanos, e culturalmente eles têm a colonização lá da África do Norte dos povos árabes. Apresenta duas outras características que distinguem o norte da África subsaariana. No norte, há predomínio da população descendente de árabes e a religião islâmica. Os indicadores sociais da África revelam características de subdesenvolvimento? Com certeza sim, né? Expectativa de vida baixo índice de alfabetização de adultos e a pobreza. Então, outra questão aqui, a questão da fome. Por que há tanta fome na África? Nós temos que lembrar aí que a questão da destruição das lavouras e do grande número de refugiados decorrente dos conflitos da África, né? Então, esses conflitos, eles influenciam diretamente a fome aí do continente africano. Podemos aqui também, para finalizar, a África subsaariana, que ela está abaixo do deserto do Saara, ao sul do deserto, e ocupe a maior parte do território africano, onde vivem centenas de etnias que se distribuem por muitos países e apresentam grandes diferenças culturais. É um emaranhado de costumes, tradições, línguas diversas, tá? De línguas que nós podemos destacar aqui tem semita, camita, sudanês, banto, malaio-polinésia
e línguas europeias. Entre esses grupos destacam o grupo aí da religião também. Nós temos aí o animismo, que é a crença segundo a qual o princípio da vida e do pensamento consiste em uma mesma alma. Todas as coisas e os fenômenos naturais são dotados de alma e capazes de agir com uma finalidade. Temos também o fetichismo, que é a crença da presença do sobrenatural em um objeto ao qual se atribui poder, para o qual se realizam rituais de adoração. Entre esses grupos destacam-se os bantus, os grupos mais numerosos, os sudaneses, os pigmeus, os bochimanes, os malgaques, os hotentotes, muito diferentes entre si. Uma parcela da população da África segue o catolicismo e o protestantismo, religiões trazidas pelo colonizador, mas a maior parte ainda segue crenças tradicionais, como o animismo e o fetichismo. No norte da África, há o predomínio de uma população de origem árabe, que tem a língua e na religião islâmica os traços culturais dominantes. Os árabes chegam ao continente após o século VI, vindos do Oriente Médio em decorrência da expansão islâmica. O norte da África é composto por 6 países e a África subsaariana, 48 países. E na África subsaariana é onde encontramos os principais problemas socioeconômicos, não só do continente, mas de todo o mundo que nós estudamos. Espero que tenham gostado da nossa aula e nós vamos seguir para a segunda parte da aula, que vai ser os exercícios, ok? Grande beijo a todos e até mais!